menos x0, t menos t0, v. Acabou. Tem muito mais que a gente possa fazer. Agora tem que juntar essas coisas e rezar. Tá certo? Se você tem fé. Se não tem fé, está perdido, pode sobrar mais nada mesmo. Tá certo? Enfim, olha, eu vou juntar esse cara com aquele ali. Lembrando que é esse termo menos aquele. Tá ok? Então aqui eu tenho t menos t0 ao quadrado, c2 gama 2. Aqui eu também tenho t menos t0 ao quadrado, mas tem gama 2 v2. Tá certo? Então, para começo de conversa, eu tenho gama 2 de lá, c2 menos o v2, t menos t0 ao quadrado. Ok? Gama 2 c2 de lá, e gama 2 v2, lembrando que isso aqui é só o parênteses, não tem o sinal de menos ali na frente. Ok? Beleza. Então, t menos t0 já juntei. O x menos x0, aqui eu tenho gama 2 pelado, e aqui eu tenho uma porção de coisa, né? C2 eu não tenho. Não, está aqui, está aqui. Então eu tenho gama 2 também, mas eu tenho, cancela esse C2 com esse C4, gama 2 V2 sobre C2. É isso? Então aqui eu tenho mais gama 2 V2 sobre C2. Aqui eu tenho gama 2 e mais nada, não é isso? Opa, aqui, perdão, gama 2 e mais nada seria 1, mas lembra que isso daqui tem um sinal de menos na frente. Tá certo? Então esse V2 sobre C2 menos 1. X menos X0 quadrado. Isso aí é o que? A mais B? Esse daqui eu estou pegando, olha só, eu estou juntando os dois. Ah, perfeito. Estou juntando aqui A menos B, né? O que eu chamei de B, boa. Eu estou chamando de B simplesmente esse quadrado aqui. E de A esse termo daqui. Então o que eu estou fazendo ali, quero juntar os dois, é A menos B. Ótimo. Boa cobrança. Então eu vou representar o que eu estou fazendo aqui. A menos B. Tá? Estou juntando os dois termos. Para ficar claro o que é essa linha, porque realmente tem uma cadeia de igualdade que não faz sentido, porque eu acabei de parar aqui. Ok? Então vamos lá. O que mais sobrou? Esse termo misto aqui, que não tem termos lá em cima. Então esse negócio tem que ir embora, pelo amor de Deus, né? Esse cara tem que ir embora. Então olha o que eu tenho aqui. Eu tenho gama 2, tenho C2, mas tenho C2 embaixo também. Então esse termo sumiu. Eu tenho gama 2, V menos 2, T menos T0, X menos X0. É claro? C2 sai fora. Eu tenho gama 2, V, um menos 2 e produzo esses dois produtos aqui. Aqui eu também tenho gama 2, V, um menos 2 e o mesmo produto. Só que é aquele termo menos esse. Então esse termo misto foi embora. Claro? Tá ok? Ah, não tem esse termo misto. É só isso aqui mesmo que tem. Ok? Bom, é outro negócio. Se tivesse. Um abraço para a minha demonstração, né? Porque lá em cima não tem termo misto nenhum. Tá? Eles estão todos separados. Mas está claro para todo mundo ou foi um movimento de mão aqui meio mágico? Tá ok? Cancelaram. Escreveu o vídeo cancelaram. E C2 menos V2 tem relação com gama 2. Tá certo? Eu posso escrever isso daqui de uma outra maneira. Olha só. Daqui a gente tira, evidentemente, dessa nossa definição do que é gama, que gama 2 é igual a 1 sobre, sem a raiz, 1 menos V2 sobre C2. Não é isso? Ok? Sem a raiz. Só que eu posso fazer aqui, né, aquela desgraça chamada MMC, botar C2 aqui e C2 aqui, é a mesma coisa, não é isso? Ok? Agora eu posso pegar esse C2 que está aqui embaixo e migrá-lo aqui para cima. Não é isso? Ok? Então, olha só, esse C2 menos V2, posso passar ele para cá, trocar de posição com gama 2. Então, C2 menos V2 é C2 sobre gama 2. É isso? Então, C2 menos V2 é C2 sobre gama 2. Então, a definição do gama. Então, esse C2 menos V2 é C2 sobre gama 2. Então, esse termo aqui, na verdade, ele é C2 sobre gama 2, cancela o gama 2. Ele é simplesmente C2 T menos T0 quadrado. Ok? Não tem para absorver, né? Outro jogo de
ilusionismo, né? Ilusionismo algébrico. Né? Mas é isso, é a mera definição do gama 2 que eu estou usando, rearrumei isso de outra maneira, interpretei esse C2 aqui como C2 sobre o gama 2, o gama 2 cancela, esse tempo fica C2, essa diferença aqui, ó, esse cara aqui, certo? Também produzindo o que apareceu lá. E esse segundo termo aqui, olha só, ele é V2 sobre C2 menos 1. Tudo que eu queria era o contrário. Mas eu preciso de um sinal mesmo, então que ótimo que ele tenha aparecido assim. Olha só, o gama 2 aqui eu já apaguei, porque eu já fiz a manipulação, mas gama 2 é 1 sobre 1 menos V2 sobre C2. Não é isso? O que está aparecendo aqui, ó, é exatamente o contrário disso daqui. Não é isso? Então troca de posição, joga esse cara para cá, joga gama 2 para cá, esse cara é menos 1 sobre gama 2. Não é isso? Tá certo? Tá ok? Se ele tivesse ao contrário, seria exatamente 1 sobre gama 2, era só trocar a posição dos dois. Ele é menos 1 sobre gama 2. Então, se ele é menos 1 sobre gama 2, cancela o gama 2, ele dá menos x menos 0. Então, esse cara menos esse, então exatamente esse cara e esse cara. Como o movimento lá tiver ao longo de x, y' é z, esse cara aqui obviamente igual a esse cara, mantido a forma. Ok? Claro? Aquilo ali é o invariante. A forma quadrática é invariante. Se a gente seguir essas transformações, eu não tenho alteração nessa forma quadrática. Isso tem análogo? A gente já viu alguma coisa assim? Claro. Né? Se a gente pega o comprimento, não deixa de ser um comprimento quadrado, isso está envolvendo o tempo também nessa métrica. Não é só o deslocamento espacial, tem uma medida de tempo, né? Que foi homogeneizada, foi tornada espacial também com esse fator aqui de velocidade. Não é isso? Isso é um tamanho, só que não é um tamanho mais no espaço, é um tamanho no espaço-tempo agora, uma coisa que está abrigando o tempo com uma coordenada externa. Não terá tamanhos por transformações, mas isso é fácil, né? Você pega um vetor, lá o vetor mesmo, comum, que já está acostumado, segmento orientado, etc, etc, sem outras definições mais sofisticadas de matemática, e faz uma rotação do seu sistema de coordenadas. O tamanho dele não muda, não é isso? Certo? Se você, o que a gente está fazendo não é uma rotação, mas é uma transformação que preserva um dado tamanho. Só que é um tamanho que envolve o tempo também na sua constituição. Ok? Muito bem, preservou-se isso daí. Vamos tentar fazer uma formalização um pouco mais avançada, que é a seguinte. Já que a gente incorporou o tempo de fato nesse espaço que tem esse intervalo, o nome é isso mesmo, intervalo, ok? Esse intervalo invariante, já que a gente incorporou isso daí, vamos começar a dar um certo nome aos bois, ficar tudo com cara de coordenada mesmo. Vamos chamar de x0 CT, certo? X índice 0 em cima, não tem a ver com esse índice 0 aqui embaixo. Esse índice 0 embaixo é uma posição inicial, de onde foi feita a emissão, certo? Não tem nada a ver, aquele zero em cima é o índice que vai associar. Se esse índice valer zero, eu estou falando da coordenada de origem de formação temporal, de dimensão espacial, que é a velocidade do sistema, esse espaço, mas de informação temporal. Se eu falar de x1 em cima, eu estou me referindo ao que a gente estava chamando de x mesmo, pelo menos nesse momento. Daqui a pouco poderia ser outra coisa, R, beta, fio, outro sistema de coordenadas. Não está trabalhando com coordenadas cartesianas, não coordenadas curvilíneas. Tá certo? Ok? A gente tem esse conjunto aí. E a gente nota que esse intervalo invariante, ele pode ser escrito da seguinte maneira, um pouco mais compacta, se a gente introduzir a seguinte matriz. Uma matriz de comprimento de elementos apenas diagonais, mais um, o resto tudo é zero, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Matriz 4x4, ok? Onde eu posso ler tranquilamente esse índice como representando uma linha e esse índice aqui como representando uma coluna dessa matriz. Então, por exemplo, esses índices vão variar tanto ni quanto ni, as letras gregas vão variar de 0 até 3. Então, esse elemento aqui, por exemplo, o elemento da primeira linha, mas que eu não chamo de linha 1, eu chamo de linha 0, ok?
ok? E dá a primeira coluna que eu chamo de coluna 0. Então, o eta 00 é mais 1. Ok? Aqui seria a segunda linha, mas que eu chamo de linha 1, porque a primeira linha é 0. Ok? E isso aqui seria a coluna segunda também, que eu chamo de coluna 1, pela mesma razão que existe uma coluna 0 que a precede. Então, o eta 1 é igual ao eta 2 é igual ao eta 3 todos esses caras valem menos 1. Ok? Essa escolha que a gente vai fazer, a gente vai aprender que ela não é única. Eu posso conduzir essa notação compacta para esse intervalo e reproduzir essa noção de variância do intervalo usando uma matriz que seja essa daqui vezes menos 1. Ou seja, menos 1 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui, que é óbvio. Imagina que eu tivesse proposto esse intervalo, e posso fazer isso, um menos aqui, um mais aqui, um mais aqui, um mais aqui. Fosse menos ele. Fizesse essas transformações aqui. Ora, se é um sinal global e esse intervalo é preservado, é óbvio que menos ele também é preservado. Ok? Então essa associação de sinal, eu não mostrei como, mas essa associação de sinal, onde claramente eu estou falando de coordenada 0, linha 0, coluna 0, está associada justamente à parte temporal e as demais associadas à parte espacial, estão reproduzindo o intervalo tal como eu defini ali. Eu estou associando o sinal positivo ao setor temporal, daqui a pouco vai ficar mais claro como, e associando o sinal negativo ao setor espacial. Eu poderia inverter isso, porque eu posso inverter aquilo ali também. É isso? Se aquilo se preserva, menos aquilo também se preserva quando eu trocar de referencial, trocar de observador. Segundo aquela regra lá. Se a regra for aquela. Ok? Então, olha só, eu posso escrever aquele intervalo invariante assim, ó, o somatório mini, desde 0 até 3, são os valores que ele podem assumir, tá certo? De eta, mi, x, mi, menos x, mi, índice 0, x, mi, menos x, mi, índice 0. Essa expressão comprida reproduz isso que está escrito aqui. Ok? Vamos ver se reproduz, né? Vamos ver se de fato reproduz. Então vamos lá. Eu tenho que fazer essa soma para todos os valores do índice. Então vai que você escolhe mi igual a 0. Parte disso daqui. Bom, se mi igual a 0, mi tem que ser igual a 0, porque essa matriz é toda diagonal. Então se esse índice assumir um valor diferente desse daqui, eu vou cair em algum elemento aqui que vale 0, e aí 0 vezes o resto, não precisa olhar o resto para 0. Certo? Então, se eu escolhi o 0 para o mi, então isso vai implicar que esse mi aqui também tem que ser 0. Né? A ideia de que aquela matriz eta ali, seja lá o que ela for, é diagonal. Não tem jeito. Ok? Então, o primeiro termo dessa soma, desse intervalo ali, ele seria eta, e assim por diante, né? Se eu escolher esse cara igual a 1, então, o mi tem que ser igual a 1, e assim por diante, né? Para todos os valores que eu escolher para mi, o valor mi vai ter que acompanhar, senão eu estou mantendo um 0. E aquilo é uma soma, ele não participa do resultado. Ok? Então, o que vai dar aquela soma dali? Ela vai dar eta 0, 0, quando eu coincidir os dois no 0, que vale mais 1, vezes x0 menos x0, 0, e quem é x0? CT. Ok? Então, isso aqui vai dar CT menos CT0 daqui. Claro, por quê? Estou fazendo 0 e 0. Esse cara é 0, que é o CT. Esse cara é 0, que é o CT, mas T de índice 0. É o instante lá da emissão. Ok? Aqui, mesma coisa, porque se esse cara tem que ser 0 também, porque senão eu estou somando um termo que vale 0, então aqui de novo é o CT, e aqui de novo é o CT0. Então está claro que o que está aparecendo é C, posso colocar na evidência, T menos T0 ao quadrado, ou C2 T menos T0 ao quadrado. Esse primeiro termo é esse aqui. Ok? Então isso aqui é uma notação compacta, uma forma compacta de você representar aquilo lá.
Eu posso tornar mais compacta ainda, já que isso é um x final, digamos, no evento da recepção, menos um x inicial no evento da emissão, eu posso chamar isso aqui logo, se vocês quiserem, de ΔX. Esse cara seria um ΔX. Representar de forma ainda mais compacta aquele intervalo lá. E os outros termos? Os outros termos é uma soma. Você vai de 0 a 3, agora você pega o valor 1. Quando esse cara vale 1, esse cara tem que valer 1 também, de novo, pela mesma razão, diagonal. Então eu vou estar me referindo a x1 menos x1 zero e de novo x1 menos x1 zero. Então é x1 menos x1 zero ao quadrado, mas x1 é x. Esse é x menos x0 ao quadrado. X menos x0 ao quadrado. Está claro? Vai aparecer aqui a mesma coisa que vai aparecer aqui. Porque esse índice tem que ser igual a esse índice. Então, se esse aqui for 0 e esse é 0, então se você T, esse é T. Se esse for 1, esse é 1. Então, se esse aqui for x, esse é x. Quando esse for 2, esse terá que ser 2. Então, esse será y e y. E assim por diante. Então, vai dar sempre um quadrado. Ok? Como é lá no intervalo que foi preservado para a transformação de lado. Mas mais não. Porque o eta 1, que acompanha o x1 menos x1 zero, que está escrito aqui, o eta 1 é esse cara dele. Ele vale menos 1. Certo? Então esse fator que aparece aqui, quando eu escolho esse cara 1 e aí sou obrigado a tomar esse cara 1 também, é menos 1. Então de menos aqui. E para os demais, μ igual a 2 e forçosamente μ igual a 2, μ igual a 3 e forçosamente μ igual a 3, é o mesmo tipo de coisa. O fator vai ser menos 1, só vai aparecer que é o x2 da y menos y0, depois o x3 que é z menos z0. Eu reproduzo exatamente aquela forma quadrática lá. Ok? Então, essa é uma forma compacta da gente escrever aquele intervalo lá que apareceu como invariante, usando essa matriz que a gente definiu aqui. Ok? Muito bem. Damos aí um pouco, algum nível de formalização, tá certo? Vamos ver o que mais a gente consegue investigar a respeito de como traduzir aquelas transformações ali. Ok? Então, a gente já escreveu esse intervalo dessa forma daqui. Vou até escrever em termos dos ΔX. Eu posso escrever explicitamente essa igualdade aqui, ou essa invariância. Né? Então, eu posso escrever que somatório, vou chamar de alfa e beta, tanto faz, 0 a 3, dieta alfa beta, delta x alfa, delta x beta é igual ao somatório, aqui eu vou deixar em mini, de 0 a 3, dieta mini, delta x linha i, delta x linha i. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, nesse momento, certo? Eu estou escrevendo essa igualdade aqui. Eu já sei que esse intervalo se escreve nessa forma compacta, só que em vez de usar mini, usei outros nomes, alfabeto. E estou escrevendo este intervalo na mesma forma compacta, seguindo a mesma receita. A única diferença é que as coordenadas são linhas. Isso. x0 linha é CP linha. Né? x1 linha é o x linha. x2 linha é o y linha. E assim por diante. São as mesmas as coordenadas no outro referencial. Mas a maneira como eu construo um intervalo, um referencial, e a maneira como eu construo, a proporção entre esses termos é a mesma, não é isso? A matriz que monta aquela forma quadrática é a mesma nos dois referenciais, claro, ela é preservada. A matriz que monta é a mesma. Então aqui eu não estou escrevendo, embora eu pudesse escrever, não tem problema nenhum, a gente vai escrever já está lindo. Posso chamar, é a matriz do outro referencial, mas é a mesma matriz. Tem que ser a mesma matriz para que tenha essa forma, não é isso? Tá certo? Numericamente é a mesma matriz. Então eu vou abdicar nesse momento de escrever isso daqui. Certo? Os meus elementos, exatamente aquela matriz aí. Mas daqui a pouco eu volto, recupero isso. Daqui a pouco, daqui a pouco ou daqui a muito. Vamos ver até onde a gente vai. Né? Daqui a alguns minutos ou daqui a alguns dias. Vai depender daquele. A gente ainda tem que discutir o semestre passado. É verdade. Tá certo. Então, escrevemos essa relação. A gente pode perguntar o seguinte: olha, essa relação e essa relação que preservam essa forma quadrática razões óbvias, né, aqui, essa relação são relações entre as coordenadas espaço-temporais originais
e as coordenadas espaço-temporais transformadas, essas relações são relações lineares, concorda? Isso aqui, T', é uma combinação linear de T e X. Isso aqui são coeficientes que não dependem de X nem de T. Esse V é velocidade constante, estou admitindo que o movimento relativo é sobre velocidade constante, não é esse velocidade relativo, que define um referencial com relação ao outro. Ele não é a função de cada ponto da coordinatização de um referencial ou do outro. Tá dado. Isso aqui muito menos. Tá certo? É a minha velocidade fixa para todos os referenciais. Então isso aqui é um baita coeficiente. Escrito dessa maneira daqui, talvez seja mais simples, né? Gama x no GT, não é isso? Isso aqui é o x mínimo. Então olha só, o coeficiente do x é um gama, que não tem nada a ver com x. E o coeficiente do t é um gama v, ou menos gama v, que não tem nada a ver com t. Claro? Então isso é uma combinação linear. O x' que está aqui, né? Isso aqui veio para o lugar do x', né? X' gama x no GT. Gama x no GT. Isso é uma combinação linear. Então, se eu quiser representar a transformação que deixa essa forma quadrática aqui invariante, posso avaliar um referencial do outro que dá igual, eu vou apostar numa forma linear, numa relação linear. E depois ver se isso funciona ou em que circunstâncias isso de fato pode ser tomado como verdade. Então eu vou apostar que o x' ali, ou seja, que isso que está escrito aqui, possa ser traduzido da seguinte maneira: somatório em alfa, lambda, mi, alfa, x, alfa. Isso aqui é uma matriz, linha, coluna, certo? O que eu estou escrevendo aqui simplesmente é, se você quiser, x'0, x'1, x'2, diferença entre linha e uma, x'3 é igual a uma certa matriz lambda que está aqui, que é essa que está aqui, tá certo? E aqui eu tenho x0, x1, x2, x3, eu estou supondo que essa matriz aqui não depende de x0, x1, x2, x3, porque isso é uma transformação linear. Vamos por enquanto. Ok? Claro? Bom, isso é a receita que a gente está seguindo lá. Qual é a diferença? Que eu aqui estou tentando liberar uma transformação linear, eu não estou dizendo que essa matriz aqui necessariamente é a matriz que faz essa transformação, porque essa transformação pressupôs o movimento relativo ao longo do eixo x, pressupôs que os eixos não rodavam. Eu ali não sei ainda, eu não estou querendo nada, a única coisa que eu estou apostando é que seja, como ali foi, seja uma transformação linear entre as coordenadas originais, aqui não é a minha, e as novas coordenadas do referencial que se move. Mas eu vou liberar isso daqui para, eventualmente, misturar mais do que aquilo ali mistura. Isso aqui, como o movimento relativo era só no eixo x, só misturou x e t. E os dois z ficaram lá intocados. Tá certo? Aqui eu não sei, de repente, tá certo? O meu t', não é isso? x'0 é ct', não é isso? Ok? Tá claro? De repente esse meu t', ele tem informação de t, de x, de y e de z. E não apenas de t e de x, como foi o caso aqui, ó. Certo? Ou seja, isso que eu estou apostando, inspirado sim naquela transformação linear, mas isso que eu estou apostando como a transformação, que se eu seguir essa regra, vai deixar esse intervalo invariante numa situação de movimento relativo mais geral do que aquela dali, está inspirada lá, mas mais uma vez é mais geral. Mas pode ser mais geral e dar errado. Certo? Então eu tenho que ver em que circunstâncias isso aqui de fato produz essa invariância que está aqui. Que até agora eu só mostrei para aquele caso particular. Ok? Mas tem uma inspiração naquele caso para propor uma transformação linear. Isso pode ser visto de outra maneira também. Você pode mostrar que uma transformação... Tem uma coisa que está faltando dizer. Acho que basicamente essa transformação aqui é a solução se você quiser manter essa forma quadrática invariante e entender que esse intervalo aqui, esse ΔX, se transforma como um vetor ou como um quadrivetor. Mas não quero colocar esse tipo de matemática porque eu ainda não defini exatamente o que é um quadrivetor, vai falar de quadrivetor contravariante, covariante. Então eu estou aqui tentando colocar uma coisa meio construtiva. Eu estou inspirado naquilo para propor uma transformação linear, mas eu supondo que ela seja mais geral, eu vou jogar aqui e vou ver como é que isso funciona, em que circunstâncias funciona. Se eu posso realmente generalizar aquela situação, aquele movimento relativo ali
particular ao longo do eixo x. Tem uma liberdade a mais, porque eu posso acrescentar isso em uma translação rígida. Ou seja, esse x' tem essa relação com os x originais e eu somo mais alguma coisa. Então, meu t' mistura o t original, o x original, o y original, o z original e ainda ganha mais uma componente ali, ganha mais o que seria o A0, não é isso? Se eu quiser somar aqui ao x'0, o x'0 é feito de mistura desses caras, x'0 é, né, primeira linha, por isso aqui não vai pegar esse com esse elemento, com esse elemento, com esse elemento, com esse, isso tudo matricial. É isso? E além disso, o x'0 pode ganhar mais um A0 aqui. Um númerozinho a mais, uma quantidade a mais. Desde que essa quantidade aqui também, mais uma vez, não tem nada a ver com x, é uma translação rígida. E se não tem nada a ver com a posição, por que eu posso acrescentar isso? Porque aqui há deltas. Se isso não tem nada a ver com a posição, esse cara vai assumir o mesmo valor que ele assume em x, ele vai assumir em x0. Ele não é a função da posição. Então, quando eu fizer x menos x0, ou seja, quando eu fizer deltas, variações, esse cara vai embora. Então, ele é uma liberdade, é um termo que eu posso sempre acrescentar mais, que não vai afetar. Esse eu já sei que não vai afetar. Isso aqui eu não preciso fazer conta nenhuma para saber que funciona. O simples fato de eu estar falando de variações. E esse cara não depender de cada x, é uma translação rígida, é um a mais fixo. Ok? Eu acho que dessa forma não é mais exatamente uma transformação linear, é uma transformação afim agora. Ok? Isso tudo aqui a gente chama de transformação em Poincaré. Se a gente não levar em conta isso daqui, isso é transformação de Lorentz. Eu tenho que mostrar para vocês que a transformação de Lorentz, que até agora a lenda que se contou é que transformação de Lorentz é isso aqui, isso preserva o intervalo. Eu quero ver se isso daqui com lambda mais geral preserva o intervalo. O que a gente vai ver é que não, esse lambda não pode ser completamente geral, não. Além dessa cara linear, ele tem restrições, senão ele não vai preservar o intervalo. Certo? Então vamos ver se a gente consegue chegar a que restrições são essas. Eu acho que é uma boa medida até eventualmente para a gente interromper. Então tá, vamos substituir essa expressão aqui, vamos nesse momento desconsiderar esse cara, porque se a gente considerá-lo, ele some na próxima linha. Ele já comentou que ele se cancela por ser um delta aqui. Vamos olhar para isso daqui e vamos substituir aqui. Então esse termo que então, a igualdade que você vai ter, substituindo essa proposta, então vamos colocar isso aqui como proposta. Certo? Que seria essa transformação linear aqui. Se eu substituir essa proposta aqui, eu vou ter do lado esquerdo lá é somatória alfa e beta, delta de alfa beta, delta x alfa, delta x beta, igual. Agora o somatório vai ficar esquisito. Eu vou botar em mi, em alfa e em beta. Todo mundo de 0 até 3, que são os valores que esses índices podem assumir. Eu vou deixar esse eta mi, mas eu vou dizer que o delta x' mi vai ser dado por essa receita aqui. Então, delta x' mi, ele vai ser lambda mi alfa delta x alfa. Ok? Isso tudo aqui está no lugar de delta x' mi. Ah, mas aqui você botou x, ali você está botando delta. Não faz, né? Se esse cara não depende de x, você vai botar um x inicial com essa expressão, o x'(0) aqui com o x0, vai fazer um menos o outro, vai fazer o seu delta, esse cara daqui vai aparecer em evidência, você fazer x menos o outro, vai dar um delta aqui. Claro? Está claro que essa relação entre x'(mi) e x alfa é herdada diretamente pelo delta x que aparece aqui? Acho que isso é bastante claro. É isso? Então, é o que eu estou fazendo. Isso aqui é o delta x'(mi). Lambda mi alfa x alfa, somatório alfa. Somatório alfa está aqui. Foi acrescentado, ele não estava. Mas agora eu acrescentei. Ok? Justamente para poder fazer a transformação. E o delta x'(mi), pena que dá para apagar isso, vamos apagar. Fazer assim, escreve aqui resumindo, x' igual a gama de x menos vt, que ocupa menos espaço. Certo? E aqui ainda aparece lambda mi beta delta x beta. Isso aqui responde pelo delta x' mi. Certo? Então, o delta x' mi, agora o outro índice mi, vai ser esse índice, é o índice que aparece aqui. Certo? Isso é o índice, se você quiser, isso é o índice de linha aqui desse vetor coluna.
coincide com esse índice aqui, não é isso? X'0, então aqui é a linha 0, vai pegar a linha 0 dessa matriz e fazer o produto por esses caras daqui. Então, esse índice coincide com esse. E o índice de coluna coincide com esse. Então, o primeiro, segundo, com o segundo, eu estou falando desses índices aqui para poder fazer o produto matricial. Então, ΔX' ni é somatório em beta, que é esse que eu introduzi aqui, ok? De lambda em beta, x beta. Isso é herdado pelo delta. Isso está complicado para vocês? Pode estar, não tem problema nenhum, ninguém vai ser julgado por causa disso. Eu só quero saber se esse jogo com os índices está complicado, se alguém quer um aprofundamento, ou ele está razoável, ele é aceitável. É hora de eu parar, porque senão a gente vai ficar usando esses índices aí. Se alguém se incomoda com isso, tem que se incomodar mesmo. Tem que dizer, olha, parou agora. Sei lá o que é alfa, mini, beta, 0 a 3, está uma zona. Se a declaração de que está uma zona isso aqui, que seja feita. Está uma zona? Alguém acha? Isso é pessoal. Para esse observador está uma zona. Isso não é um absoluto. Né? A zona no quadro não é um absoluto. Depende do seu background, da maneira como você está familiarizado com o que está aqui. Não é um absoluto. Tá, ok? Tem alguma questão? Alguém quer fazer alguma questão agora? Não é ou se cale para sempre, não. Pode se manifestar em qualquer momento. Tá? Eu estou tentando parar antes que, né, o acúmulo de notacional seja tão grande que a pessoa nem saiba mais onde perguntar. Tá certo? De diabos que eu perdi aqueles índices lá. Tá, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Se não quiser, daqui a 2 minutos, 3 minutos, enfim, quinta-feira, a hora que for, por favor, interrompa. Tá? Não concorde por inércia, não. Okay? Até porque eu posso estar errado. Então vamos lá. Descrito dessa maneira, eu vou só rearrumar aqui os termos, fica somatório em alfa beta, eta de alfa beta, delta x alfa, delta x beta, tudo lá de lá. Eu vou escrever aqui somatório em alfa beta, vou deixar esse somatório. Muda de linha. Está prevendo aqui, ó. Aperto, né? Muda de linha. Eu vou deixar o somatório. Bota igual mais para cá. Bota igual para onde? Aqui, bem aqui, né? Não deixa eu analisar. Enfim, somatório, tá certo? E em alfa e beta também, vou deixar isso aqui explícito. Aí vai aparecer o seguinte: somatório em mi, eta, mi, estou só separando os dois somatórios, tá? Coisa que a gente pode fazer. Lambda, mi, alfa, lambda, mi, beta, delta x alfa, delta x beta. Pergunta que se pode fazer, com todo jeito de se fazer, é o seguinte: esse lambda aqui, ele está representando essa matriz, que sei lá o que é isso. Supostamente generaliza aquelas transformações de Lorentz lá com o relativo ao lambda x. Supostamente, se pelo menos conseguir preservar o intervalo, se preservar aquela forma quadrática. Vocês podem reclamar, não pode ficar sambando com matriz para lá e para cá, porque matrizes em geral elas não comutam, tá certo? Só que aquelas estão sendo representadas não na forma matricial, mas na forma de um elemento de matriz. É isso? Então, se o mi vale 0 e o alfa vale 2, isso é o elemento 0, 2 dessa matriz. É o elemento na linha 0, que é a primeira, e na coluna 2, que é a terceira. E elementos de matriz são números, então eu posso jogá-los onde eu quiser. Enquanto eu estiver indicando aqui linha em coluna, mesmo que não esteja especificando se mi é 0, 1, 2, 3, se esse cara é 0, 1, 2, 3, quando eu estiver oferecendo a informação de linha em coluna, eu posso brincar com voltar esses caras, trocar pelos outros caras aplicados. Certo? Trazer isso para cá e para o Quando você compara essas duas coisas, você nota o seguinte: isso aqui tem que ser igual para qualquer delta x alfa e delta x beta. Quando eu preservei, eu não, as transformações de Lorentz preservaram essa forma quadrática, quando apareceu esse tipo de coisa daqui, ninguém fez nenhuma especificação de qual era a separação entre t e t0 e x e x0. Foram nomes. Só para dizer que sim, x era um ponto no espaço, x era outro. Eles estavam próximos, estavam distantes, ninguém fez nenhuma especificação. Ele é preservado para qualquer variação que eu tiver. Tá certo? Aquele intervalo daquela forma quadrática. Então, se isso é verdade, se esse somatório é igual a esse para qualquer ΔX alfa e ΔX beta, esse eta alfa beta que está aqui, ó, se obriga a ser igual a tudo isso que está aqui. Ok? Claro? Então, o que a gente está concluindo é que, se isso daqui, para que essa aposta funcione,
para que isso represente de fato as transformações de Lorentz, preservando a forma quadrática, preservando o meu intervalo, então eta alfa beta, aquela matriz, ela tem que se transformar seguindo, ou pelo menos tem que se relacionar seguindo essa regra aqui. Ok? Ah, o somatório. Eu estou usando lá antes anunciado. Vamos lá. Eta alfa beta eu posso deixar quieto, mas aqui eu preciso introduzir o somatório mini, que estava ali. Eta mini, lambda, mi, alfa, lambda, mi, beta. Ok? Preciso escrever isso daqui. É a condição de eu estar preservando esse intervalo. Se isso não for satisfeito, não dá. Então, olha só, está aparecendo, para escrever isso de uma outra maneira mais simpática já, mas o que está aparecendo para a gente é que essa matriz lambda, ela não pode ser qualquer coisa. Há uma nova inserção dela, uma relação com aquela matriz que tem que voltar para aquela matriz. Então, esse lambda tem uma restrição aqui. Isso é um vínculo. Claro, esse lambda, tudo bem, ele monta uma transformação linear que preserva o intervalo, portanto é a nossa generalização e transformação de Lorentz sem precisar especificar o movimento relativo ao longo de um eixo, mas não é qualquer matriz de elementos que não dependem de x e de t, tá certo? Ela tem que satisfazer esse vínculo aqui, senão não preserva aquele intervalo, portanto não seria as transformações, enfim, associadas à afirmação do eletromagnetismo como um fenômeno físico. Finalmente, me permita apagar isso aqui, porque acabar a aula. Ok? Mas vamos olhar um pouquinho para isso que está escrito aqui. Vamos só organizar, já que a gente pode brincar com esses elementos de matriz em qualquer ordem. Lembrando isso aqui como linha, isso aqui como coluna. O primeiro índice como linha, o segundo como coluna. Então, cuidado com a posição desses índices. Eu não posso trocar de graça isso daqui. Eu estou escrevendo com um espacinho, não é isso? Eu poderia estar escrevendo assim, né? Lambda, mi, um índice em cima, um índice embaixo. Estou dando um espacinho. Estou criando uma distinção. Quem vem antes, quem vem depois. Uma identificação disso, uma correspondência disso naquela representação ali matricial com linha e coluna. Certo? Trocar a posição desses caras é transpor a matriz. É isso? É trocar a linha por coluna. Isso, em geral, não é de graça. Nem toda matriz é simétrica. Não é isso? Então, tenha atenção onde a gente coloca esses índices aí. Tá? Eles foram construídos de um jeito e eles vão continuar. Muito bem. Então, olha só. Eu posso entender tudo que está escrito aqui como um produto matricial. Se eu rearrumar esses termos da seguinte forma. Eta, alfa, beta, igual, somatório mini. De quê? Agora vou botar o lambda mi alfa para cá. Vou escrever o eta mini aqui no meio. Tudo elemento de matriz, eu posso fazer essa vontade. Lambda mi beta. E agora eu vou fazer aquela perversão que eu quis há segundos proibir vocês de fazerem. Tá certo? Perversão muda o mundo. Né? Alguma perversão tem que se fazer. Eu vou justamente trocar a posição desses dois índices aqui. Por quê? Porque se eu quiser interpretar isso como um produto matricial de três matrizes, eu vou querer, como aqui já está, casar a coluna dessa matriz com a linha da matriz que não multiplica. Né? É assim que a gente faz o matricial, é isso? A coluna correspondente com a linha, você faz a soma. Não é isso? Olha aqui, ó. Produto matricial. Esse elemento aqui da primeira linha vai com a primeira coluna, tá certo? Para que você possa fazer essa soma. Aqui é ruim, porque um deles é uma matriz coluna. Mas você pega a primeira linha com a primeira coluna, não é isso? E vai assim. Você casa a linha com a coluna. Eu quero fazer esse casamento. Estou somando esses valores. Isso é tipicamente produto matricial. Mas para fazer isso de forma completa, eu deveria ter esse cara daqui, que é a linha dessa matriz, como coluna dessa. Ele está como linha. Então eu vou transpor essa matriz. Certo? Eu vou escrever isso assim, somatório mini de lambda transposta. Agora é a transposta, então esse alfa vem para cá e esse mi vem para cá. Trocou a ordem. Certo? Eta mini, lambda mi, beta. Agora só, estou casando coluna com linha aqui e somando esse índice. Eu estou casando aqui, ó, coluna com linha aqui e somando esse índice. Então, estou fazendo produto matricial mesmo. Sequenciado, são três matrizes. É isso? Ok?
Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma: lambda transposto, a matriz zeta, que é aquela, lambda. Como esses índices estão casados, coluna em linha e coluna em linha, essa matriz aqui, resultado do produto de 3 matrizes, ela vai ter como elemento a linha da primeira e a coluna da última. Isso é igual, desde sempre, ao eta, alfa, beta. Então, o elemento de matriz linha alfa, coluna beta dessa matriz eta, ele é o elemento de matriz linha alfa, coluna beta dessa matriz. Portanto, essas matrizes aqui são iguais. A própria matriz zeta é o meu transposto eta formando a matriz. O que eu acho que pode ser bastante, e é a última coisa que a gente escreve hoje, o que eu acho que pode ser bastante duro ou árido nesse momento aqui, para quem não tem essa brincadeira com índices, com um instrumento de trabalho já, é reconhecer que aqui é um produto matricial. Eu acho que vocês devem se convencer disso, fazendo essa conta. Tá certo? Isso é uma matriz, tem linha coluna, isso aqui tem linha coluna, isso tem linha coluna. O casamento matricial que se faz é assim, né? Quando você faz um produto entre uma matriz e outra. Aliás, é uma questão de definição desse produto, né? O número de colunas dessa aqui tem que ser igual ao número de linhas dessa aqui para que você possa casar essas coisas. E você faz a soma desses índices, é o algoritmo de fazer esse produto. Então, aqui eu estou contemplando isso, aqui para contemplar eu precisei trocar a posição desses índices. Então, eu estou transpondo essa matriz, trocando a relação de linha com coluna. Ok? Isso eu estou somando nos índices que estão aqui, né, repetidos, eu estou somando explicitamente, e de fato estou fazendo esse produto. Se isso não estiver claro, pega duas matrizes, quaisquer 2×2 que sejam, tá certo? Pega 3 matrizes 2×2 e se convence na demonstração matemática. Isso é um exemplo simples, né? É uma baita indução matemática aí chamada preguiça de fazer o caso geral, mas enfim, como isso é um conhecimento consolidado, só para ficar mais familiar, abdica desses índices gregos, que vão de 0 a 3, e faz índices comuns indo de 1 a 2, para você se convencer que é esse tipo de somatório, com coluna casada com linha, coluna casada com linha, que você tem que fazer para representar esse produto matricial, usando elementos de matriz. Ok? É claro? Não façam isso se convencer se não estão convencidos, se estão ótimos, tá certo? E essa expressão está me dizendo justamente isso. A matriz lambda, que produz aquela transformação linear, que preserva esse intervalo aqui, né, esse comprimento quadrado, se quiser pensar assim, tá certo? No meu espaço-tempo, e que, portanto, está reproduzindo as transformações que preservam as leis do eletromagnetismo, como leis físicas, quando eu relaciono dois observadores em movimento relativo com velocidade constante, tem que satisfazer essa equação. Isso é um vínculo, tá certo? Lambda não pode ser qualquer coisa. Os elementos de matriz aqui que aparecem aqui não podem ser quaisquer. Tá certo? Os elementos que aparecerem ali, ao serem multiplicados por esses, tá certo? Ao serem multiplicados depois pela transposta que você tiver posto aqui, tem que voltar isso daqui. Isso é um vínculo. Esses caras aqui estão fixos. Tá certo? Tem que dar mais um, aqui tem que dar menos um, aqui tem que dar menos um, aqui tem que dar menos um. Aqui. É claro? Isso é um vínculo. Então, com isso que você está dizendo é o seguinte: existe um conjunto de transformações lineares dessa forma, tá certo? Que de fato preserva o intervalo, que são as transformações de Lorentz. Tá certo? Agora, o que a gente vai fazer é trabalhar. Primeiro vai ter um trabalho adicional para definir o que é vetor contravariante, covariante, justamente como é que eles se transformam por isso daqui. E em algum momento, já na aula que vem, a gente começa a investigar qual é esse conjunto. Quem são as transformações que satisfazem essa relação aqui. Tá certo? Portanto, preserva o intervalo e assim por diante. Quem são? Qual é a cara delas? Tá certo? Aqui, por enquanto, está bastante abstrato, fora da existência civil. Mas quem são essas transformações? Bom, uma a gente já sabe, eu acabei de apagar aqui, que é aquele movimento relativo ao longo de um eixo, que a gente chama de boost, não é isso? Ok? Para quem já viu alguma coisa de relatividade. Mas há outras transformações que satisfazem isso daqui. Claro? E a gente vai ver esse conjunto. E vai verificar se esse conjunto é só um conjunto, é um agregado de transformações que satisfazem esse vínculo, ou se ele tem alguma estrutura algébrica interessante. Certo? Como deve ser a cara desse conjunto. Alguém daqui estava na aula anterior do chão?
na aula que precedeu essa, ele falou sobre estrutura de grupo, não é isso? Depois foi o grupo consciente, etc, etc. Pensa no seguinte, tá? Agora acabou escrevendo um quadro, é só um quadro. Eu estou querendo representar uma simetria. Esse nome não está tão claro, mas é uma simetria, né? Uma simetria espaço-temporal. Eu tenho um objeto, que é aquela forma quadrática, aquele quadro de intervalo, se quiser chamar assim, tá ok? Que eu mudo de observador, mas ele não muda. Certo? A avaliação que se faz dele dá o mesmo resultado, não muda. Claro? Então isso é uma simetria. Eu fiz uma transformação, eu troquei de observador e aquele troço continuou invariante. Isso é uma simetria. Claro? É uma simetria espaço-temporal, não é uma simetria de calibre, mas é uma simetria. Estamos falando de uma simetria aqui. Ok? Então imagina, você tem um princípio de relatividade. Você quer fazer uma transformação desse observador para esse observador que não mude nada, enfim, na descrição daquele intervalo, na medida do teu espaço-tempo. Quer fazer uma transformação desse observador para esse observador. Por quê? Porque eu não tenho nenhum privilegiado, então eu quero uma regra, um dicionário, que faça essa transposição, que permita a eles concordarem sobre o eletromagnetismo, que é de onde nasceu isso tudo. Muito bem. Se esse observador não é melhor do que esse, se eu posso transformar daqui para cá, então é óbvio que eu tenho que poder transformar no sentido inverso. Então, se existe uma transformação que permite esses dois referenciais dialogar, tem que haver transformação inversa. Senão acabou o princípio da atividade. O que é? Esse cara é igual a esse, mas esse não é igual ao outro? Está claro? Eu não consigo dialogar voltando. Tem que haver a inversa. Guarda isso. Tem que haver transformação em identidade. Claro, transformação em identidade é não trocar referencial. É óbvio que se não trocar referencial, tudo fica reproduzido. É uma simetria trivial. Eu não troquei de observador, é óbvio que as coisas se reproduzem. Então a identidade tem que estar aqui. Para cada transformação que eu fizer, eu tenho que ter a inversa. Imagine que eu não tenho 2 observadores, mas eu tenho 3 observadores. Então eu quero relacionar esse cara com esse cara. E também quero relacionar esse cara com esse cara. Eu faço o dicionário, a transformação desse cara para esse cara. Depois faço a transformação desse cara para esse cara daqui. Tá ok? Mas eu poderia ter feito essa transformação direto. Afinal de contas, tem 3 observadores, mas se todos eles são equivalentes, esses dois não precisam, na verdade, desse daqui para se relacionarem via uma transformação. Eu posso ir via esse, mas não sou obrigado. Posso fazer direto. E se tudo isso que eu estou fazendo faz sentido, isso tem que estar no mesmo. Está claro? Via baldeação e direto. Então essa composição de transformação tem que ser uma transformação. Está claro? Isso é uma ideia de fechamento. Então, mais uma vez, estou violando a atividade. Estou dizendo que esses dois aqui precisavam do terceiro aqui para passar via ele. Não precisam. O que esse cara tem de especial? Se todos os observadores são equivalentes. Ok? Agora, suponha que em vez de 3, tenha 4. Tá ok? Então, agora você quer fazer, na verdade, 3 transformações para chegar aqui no quarto. Você quer fazer desse para esse, desse para esse, e assim por diante. Agora, se cada passo que você quer fazer, você tem 3 transformações, eu menti, eu disse que não ia fazer, escrever mais nada. Você tem 3 transformações. Se você sabe que isso com isso daqui forma uma transformação, eu acabei de dizer que 2 passos de transformação tem que ser uma transformação, se não tem algum observador privilegiado que eu tenha sempre que botar na história, então eu tenho direito de fazer essa conta. Eu tenho direito de fazer essa conta aqui também, eu tenho direito, não disse ainda que são a mesma coisa, mas eu tenho direito de fazer. Isso continua sendo uma transformação. Mas se não for a mesma coisa, fazer isso daqui, então eu estou saindo de um referencial, passando para o outro, passando para o outro, passando para o outro, e chegando a um resultado diferente dessa receita aqui. Isso significaria que ter agregado esses dois tem algum privilégio com relação a isso. Porque se dá resultados diferentes, um seria o seu resultado certo, o outro seria o seu resultado errado. Ok? Mas ele tem um privilégio na forma como você agregou esses caras, que também não faz sentido. Então você pede naturalmente associativo. Parou por aí? Não sei. Mas pelo menos, então, o fechamento, a existência de uma identidade, claro, trivial, a existência de uma inversa, tem que ir e voltar, e a existência de uma associativa parecem requisitos necessários para você falar de um princípio de relatividade, ou melhor, para falar de uma simetria, seja da relatividade, ou seja qualquer outra que você queira falar.
Então, um conjunto de transformações com esse vínculo deve formar uma estrutura de grupo. Pelo menos uma estrutura de grupo. Talvez tenha mais sofisticação, mas pelo menos uma estrutura de grupo. Tá ok? Isso não prova nada, ninguém provou ainda que isso aqui forma um grupo, mas a gente tem uma suspeita muito forte de que isso deve ser a tradução matemática dessa ideia de atividade. Tá ok? Na aula que vem a gente explora um pouco mais isso daqui e entra já na ideia do grupo de ordens. Valeu, gente. Obrigado aí pelo avanço.